Caraca, que legal. Bora, eu tô animado. Você tá animado? Eu tô animado, sabe por quê? Porque eu vou falar de Jesus. Eu tô animado porque eu vou falar do nosso Deus que é infinito, porque tem muita coisa para falar sobre Ele. E a verdade é que a gente tenta condensar, né? A gente tenta resumir essa grandiosidade, nem sei se existe essa palavra, essa grandeza de Deus em algumas mensagens, e é bem difícil. E eu vou falar de um tema que eu gosto muito, gosto muito. Gente, série do infinito, vamos lá. Primeira coisa, a primeira palavra do pastor Pedro foi sobre, eu até anotei aqui para não esquecer, que a gente fica nervoso, né? A primeira mensagem do pastor Pedro, pessoal, foi sobre o infinito conhecer de Deus. Quem lembra dessa mensagem? Foi muito massa. Uma das coisas que o pastor Pedro falou de como ele começou a mostrar para a gente de como nosso Deus é grande, de como hoje você conhece apenas isso aqui de Deus, e de como amanhã você pode conhecer mais, e de como o dia depois você pode conhecer mais ainda, e o dia depois você pode conhecer ainda mais, de como nosso Deus é muito grande. Depois, ele falou sobre o infinito amor de Deus. Nada, né, para a gente explicar. O amor de Deus é infinito sobre nós. Ele cobre todos os nossos pecados. Ele falou também um pouco da existência de Deus, também, que foi muito legal. E semana passada, com o Drops, o pastor Pedro falou sobre a infinita presença de Deus. A infinita presença de Deus. Foi muito, mas muito legal. Quem gostou de semana passada? Quem estava aqui semana passada? E o tema de hoje, pessoal, para a gente encerrar, eu acho que é encerrar a nossa série do infinito. A gente vai conversar de um tema que eu gosto muito, que eu até preguei no Interns alguns meses atrás, que é propósito. Então você que está anotando aí, anota aí, o infinito propósito, ou infinito propósito, acho que é assim que está sendo os temas, né? Infinito propósito. Por quê? Eu gosto de falar desse tema, pessoal, porque a nossa geração, sou um pouquinho mais velho que você, mas eu estou me colocando no meio aí, tá? A nossa geração tem muita gente que não sabe por que está aqui. Não sabe por que existe, não sabe por que está nessa terra, não sabe a direção que ela está indo, não tem um propósito. E Jesus veio para a terra para justamente nos dar um propósito, nos dar um porquê. E por isso que eu gosto tanto de falar desse tema. Porque a gente tem muito para ensinar essa geração sobre isso. Muito. A gente tem muito para ensinar. Você com seus 12, 13 anos, você tem sim capacidade de ensinar outros sobre o propósito deles nessa terra. Que Deus te dá, Jesus e Deus te dá essa resposta. Ele te dá esse porquê. E por isso você é capacitado e você tem autoridade em ensinar outros sobre isso. Porque Ele te capacita. Então a primeira pergunta que eu quero fazer é: quem aqui tem um entendimento de que Deus tem um propósito para a sua vida? Levanta a mão. Eu sou professor, então vou pedir para vocês fazerem isso, tá? Beleza. Então a primeira coisa que eu quero que você faça é: fala para a pessoa aí do seu lado, você tem um propósito maravilhoso nessa terra. Beleza. Segunda pergunta. Para você levantar a mão também, tá? Participar. As nossas decisões afetam os propósitos de Deus para nós? Você acha que sim? Você acha que não? Sim? Ótimo. Porque isso é verdade. Isso é muito verdade. E tem muita gente por aí que acha que a sua decisão, que as decisões que eles tomam não afetam quem eles são, acham que não tem consequências. Isso é muito mentira. Muito mentira. Às vezes a gente pensa, uma coisa que eu queria fazer, uma pergunta que eu queria fazer também, algumas pessoas acham que a gente tem que viver essa vida perfeita para a gente conseguir atingir esses propósitos divinos para nós. O que certo ponto é verdade, mas certo ponto não. Por quê? Primeiro, Deus criou eu e você com falhas. Então Ele tem o entendimento que eu e você vamos falhar em algum momento. Mas isso não é para ser usado como
Então, eu sou falho, Deus me criou falho, então eu vou pecar, não tem problema algum. Quando você pensa dessa maneira, você está jogando toda a autoridade que Deus te dá de viver de maneira santa no lixo. Por favor, não faça isso. Para relatar um pouquinho sobre esse infinito propósito de Deus para nós, eu queria contar a história de um cara que você provavelmente conhece o nome. Você já ouviu falar dele na Bíblia. Tem um livro na Bíblia com o nome dele, mas você provavelmente não conhece toda a história dele. O nome dele é João. Não é João o discípulo amado, não é João Batista, é João Marcos. João Marcos, já ouviu, sabe quem é esse cara? João Marcos é o cara que escreveu o livro de Marcos, tá? João Marcos, pessoal, é um personagem bem interessante, porque tem um livro na Bíblia com o nome dele, nos evangelhos, só que ele vai aparecer com o nome, ele vai ser mencionado na Bíblia só em Atos, tá? E, assim, é bem interessante, porque a Bíblia a gente tem, acho que 5 ou 6 passagens citando o nome dele. Só que a gente aprende muita coisa sobre a personalidade dele, as características dele, características até da família dele, tá? Só que eu fiz um trabalhinho para vocês, tá? Tem uns livros que a gente chama de livros históricos da igreja primitiva, e eu fiz esse trabalho para vocês. Estudei sobre ele, estudei sobre João Marcos, até porque eu falo sobre isso numa aula que eu dei esse semestre no Interns. E eu queria passar por essas passagens, lendo essas passagens que mencionam João Marcos por nome, tá? Então abre sua Bíblia aí comigo em Atos capítulo 12. Eu vou ler para vocês, tá? Atos capítulo 12, versículos 11 e 12. Pessoal, nesse texto aqui, no começo do capítulo, Tiago, o discípulo, é preso e morto, tá? Então você tem... A história do cristianismo começa a ir, não ir para baixo, mas no sentido, a perseguição ao cristianismo começa aqui, tá? Então, Tiago morre no começo do capítulo, e a mesma coisa estava prestes a acontecer com Pedro, tá? Pedro foi preso por Herodes, e eu vou ler o versículo 11 e 12. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, de tudo o que o povo judeu esperava. Versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Tá? Não tem até muita informação aqui, mas é só para a gente ter um entendimento. Então, pessoal, Pedro escapa da prisão como? Um anjo aparece para ele do nada. Mentira, não é do nada. Acontece porque a igreja em Jerusalém está orando por ele, a igreja está intercedendo por ele, tá? Pedro é liberto da prisão de maneira miraculosa. E Pedro, primeira coisa que Pedro pensa quando ele sai da prisão, vou para a casa de Maria, mãe de João. Tá? A gente já vai conversar por que ele faz isso. Por que ele... primeira coisa que ele pensa aí, vou para a casa de Maria. Capítulo 3, versículo 5. Então, passa uma página aí. Capítulo 3, versículo 5, pessoal. A gente vê João Marcos. A gente vê o começo do ministério de João Marcos. Tá? Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Então, pessoal, aqui, capítulo 13 é a primeira viagem missionária de Paulo. Tá? Você tem o começo do ministério de Paulo. E João Marcos, João Marcos tem a oportunidade de participar do ministério de Paulo. Esse cara viu de primeira mão, assim, olha o que Deus está fazendo através de Paulo. João teve essa oportunidade. Que é demais. E ele participa disso. Ele não só observa. A gente deixa bem claro, a palavra deixa bem claro que ele é usado como auxiliar. Ele não estava lá só observando. Ele não estava lá fazendo nada. Ele estava lá como auxiliar. Ele ensinava também. Ele também espalhava o evangelho, também proclamava o evangelho, tá? Depois, versículo 13.
que aqui a gente vai conversar um pouquinho mais. Versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. Tem um monte de mapa aí, um monte de cidade, tá? Não liga. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Quando você lê até esse texto, a palavra não deixa claro por que João os deixa, tá? A palavra não deixa clara por que João cansou, João ficou doente, João falou, não estou mais afim, João desistiu da fé dele. Não, a palavra não deixa claro, tá? Lucas, quando ele escreveu Atos, não fez tanta questão de explicar o que aconteceu, tá? Mas o capítulo 15, passa mais uma página. Capítulo 15, versículos 36 ao 40. Aqui, pessoal, a primeira viagem de Paulo já terminou, eles já voltaram para Jerusalém, tá? E aqui no capítulo 15, versículos 36, perdão, não falei isso, versículo 36 ao 40. A gente tem Paulo e Barnabé querendo começar uma segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária foi tão boa, que eles falaram, a gente precisa fazer de novo. A gente precisa fazer de novo, a gente não pode perder tempo. Tem muita coisa acontecendo, tem muita gente precisando ser salva, a gente não pode perder tempo. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos de todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Versículo 37. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para o Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos para a graça do Senhor. E tem mais um finalzinho aí que não preciso ler. Presta atenção aqui. Por que Barnabé queria ficar tanto com João? Tá? Um insight aí para você. João e Barnabé eram parentes. A palavra do grego usada aqui na Bíblia não deixa claro se eles são primos, tá? Ou se Barnabé é tio de João. Simplesmente fala que eles são parentes, tá? Na sua Bíblia talvez fale que eles são primos, talvez fale que um é tio do outro, tá? Só especificando. O capítulo 15, então, ele explica um pouquinho o que aconteceu. Não explica de maneira clara, não deixa claro o que aconteceu, mas ele deixa bem claro que não foi por um motivo, assim, não foi uma emergência. João não voltou para casa, João não voltou para Jerusalém por causa de uma emergência. Foi por um desejo próprio. A palavra usada aqui é abandonar. Paulo, tendo os traços de personalidade que ele tem, ficou de cara. Por quê, pessoal? O ministério que eles tinham aqui, a gente pensa, né? Hoje em dia, você fazer uma viagem missionária é muito mais fácil. Porque normalmente, para onde você está indo, você normalmente já tem gente cristã lá, você tem tradutor, você tem tudo. Aqui, gente, isso aqui é o começo de tudo. Eles não conheciam ninguém para onde eles estavam indo. Não conheciam ninguém. Às vezes tinha até dificuldade com a língua, tá? Então as dificuldades eram muito maiores. Então, todas as pessoas que pudessem ajudar, era uma ajuda muito necessária. Então o fato que João abandona, isso deixa Paulo muito chateado, extremamente chateado. Só que, quando você lê só o livro de Atos, é aqui, termina aqui. João Marcos não é mais mencionado, João Marcos não aparece mais na história. E daí você fica com um pensamento, João Marcos é um filho da mãe. João Marcos é um maldito, velho. Esse cara, no momento que eles mais precisavam, no momento onde o evangelho está expandindo, onde as coisas estão acontecendo, João não faz questão de participar disso. Você ia ficar de cara ou não? Eu ia ficar muito de cara. Só que, quando você lê os outros livros da Bíblia, o João Marcos vai aparecer com outra característica. E a gente vai conversar sobre isso um pouquinho depois, que eu quero fazer o primeiro ponto.
Anota aí, primeiro ponto da nossa mensagem. Sempre irão existir motivos para nós desistirmos dos propósitos de Deus para nós. Sempre vai ter um motivo. Satanás sempre vai colocar um motivo para nós, para a gente desistir daquilo que Deus tem para nós. Fazer a obra de Deus, cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer, nunca vai ser a coisa mais fácil. E deixa eu te falar uma coisa, quando está sendo muito fácil, quer dizer que tem uma coisa errada. Não estou falando que você tem que ser perseguido, não estou falando que você tem que apanhar na hora que você for evangelizar, não estou falando isso. Mas as dificuldades vão aparecer. As dificuldades vão aparecer. E não foi diferente com João Marcos. A primeira oportunidade que João Marcos teve de desistir, de cancelar, de dar um migué, João Marcos fez isso. João Marcos perde a oportunidade de cumprir o propósito da vida dele. Eu queria trazer uma explicação um pouquinho sobre a família de João. Quando você lê Marcos capítulo 14, anota aí, Marcos capítulo 14, versículos 14 ao 15. Bem interessante que os outros evangelhos também contam essa história, tá? Esse texto vai falar sobre a última ceia. É bem interessante que o evangelho de Marcos é o único que descreve a sala onde a última ceia vai acontecer. Ele descreve a sala, ele fala que é no segundo andar, ele fala que é em uma casa grande, tá? Por quê? Os teólogos acreditam, pessoal, que a última ceia aconteceu onde? Na mesma casa de Atos capítulo 12, onde quando Pedro foge da prisão, é o mesmo lugar. Então, a casa de João Marcos foi como uma base para o ministério de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, João Marcos, ele foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus. Mesmo como criança, ele era uma criança, ele era novo, mas ele viu, ele experimentou. Diferente de Paulo, ele viu Jesus, ele viu o que estava acontecendo no ministério de Jesus, ele tinha intimidade com os apóstolos, tá? Então, e primeira coisa que a gente aprende também sobre João era de uma família rica. Por quê? Marcos capítulo 14 fala de que a casa era grande, e Atos capítulo 12 vai falar que eles tinham servos. É uma serva da mãe de João que vem atender a porta para abrir a porta para Pedro. Vou falar uma coisa para você, não era comum o povo ter servo. Não era comum isso. Nenhum dos outros discípulos vai ter servos, eles vão ser auxiliares, cooperadores, como Lucas, João, mas não era servo. Servos aqui, essa palavra é a mesma palavra para escravo. Então, a família de João Marcos era uma família com uma condição financeira muito boa para a época. Muito boa. A gente vai aprendendo umas coisinhas sobre João Marcos que faz você parar para pensar. Então, a primeira coisa que a gente vê, que a gente pode aprender com o que acontece com João Marcos em Atos, para ele voltar para casa, voltar para Jerusalém e não continuar na primeira viagem missionária, é João Marcos, ele queria o conforto de casa. João Marcos não queria passar por esse sofrimento, pelas dificuldades. Diferentemente do que João do que acontecia na casa de João não ia ter servos na viagem missionária. É bem interessante, porque, na verdade, essa palavra auxiliar é a mesma palavra para servo, no grego. Então, na verdade, João Marcos não queria servir, ele queria ser servido. O papel de João Marcos é completamente invertido quando ele tem que caminhar conforme o propósito de Deus para a vida dele. Então João Marcos ele não quer porque é fora da zona de conforto dele, não é o que é mais fácil para fazer. E a pergunta que eu quero fazer para você é o que tem feito você se afastar dos propósitos de Deus para a sua vida? No caso de João, era o conforto. No caso de João, era uma casa maior, era um espaço maior, não era ter que ficar servindo. Talvez para você seja preguiça. Cara, preguiça foi algo que eu sofri demais. E é algo que eu luto até hoje. Eu sou um cara preguiçoso. E eu trabalho isso em mim. É algo que eu trabalho no meu coração. Eu sofro com isso, cara.
Eu prefiro muito mais ficar deitado no sofá assistindo TV do que ficar fazendo coisas que realmente preciso fazer. Você gosta disso, ficar vendo Netflix? Eu amo ver Netflix. Acabou de sair a 3ª temporada de Stranger Things, né? Eu tenho que convencer a Isa ainda de assistir. Ela não assistiu nenhuma. Como que você nunca assistiu nenhuma temporada? Como assim, né? Meus amigos já viram inteira já. Não sei como, né? Vício total. Mas o que pode fazer você se afastar dos seus propósitos? O que pode fazer você se afastar dos propósitos de Deus para a sua vida? Presta atenção em mim aqui, ó. Talvez é a preguiça, talvez é o conforto, talvez é o status com seus amigos, uma posição social, o jeito que seus amigos vão olhar para você. Às vezes é você não gostar de ser o chato da turma. Eu escutei isso aqui na igreja, na verdade. Escutei isso de uma pessoa da igreja, de uma menina, a menina falando de um menino. Ela falou com um tom meio que de deboche, meio que de reclamação, meio que de, tô de saco cheio. Por quê? O menino simplesmente falava demais sobre Jesus, e falava demais sobre o Interns, e o que Deus estava fazendo na vida dele. Isso me incomodou demais, porque eu falei, a última coisa que devia incomodar um cristão é falar justamente do assunto pelo qual ela vive. Será que falar sobre Jesus com você te incomoda? Sabe, Deus, o Espírito Santo quer levantar uma geração que não se canse de falar do nome dele, que não se canse de declarar suas boas novas, que não se canse de viver de maneira poderosa, vivendo conforme o que a gente lê em Atos. Ponto 2. Se eu e você falhamos, Deus nunca falha. Amém? Você está anotando aí? Prestando atenção? Está vivo? Está com frio? Amém. Atos capítulo 13 e Atos capítulo 15 deixam muito claro para a gente a falha de João Marcos. Certo? A gente leu bastante. Só que eu queria falar um pouquinho para vocês da mudança que acontece na vida de João Marcos. Que não fica claro para a gente em Atos. Vai ficar mais claro quando a gente lê outros textos bíblicos, tá? E como fatos também encontrados em outros livros que não são na Bíblia, tá? Atos capítulo 15, deixa bem claro para a gente que João acompanhou sim Barnabé na sua segunda viagem missionária. Porque normalmente a gente lembra das 3 viagens missionárias de Paulo, tá? Então tem a primeira que ele faz com Barnabé e as outras que ele faz com Silas. Só que, aqui no final do capítulo 15, tem uma segunda viagem missionária que Barnabé faz com João Marcos. Tá? Então, João Marcos, ele falha um pouco no capítulo 13, mas ele se recupera, ele volta, ele continua caminhando conforme aquilo que Deus tem para ele. Ele toma uma decisão errada, mas aparece uma nova oportunidade e ele não falha. Daí se você fica perguntando, o que aconteceu com João Marcos? Tá? Eu quero que a gente abra, eu só anota aí, eu vou ler aqui, tá? 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, tá? Aquela que está em Babilônia também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Marcos, meu filho. Bem interessante notar, pessoal, que o que acontece com João? A mesma coisa que Timóteo é para Paulo, João se torna para Pedro. Um filho. Um filho. Por quê? Uma coisa que não está registrada na Bíblia, pessoal, é que Silas faz uma coisa bem legal. Barnabé faz uma coisa bem legal com João, que é o quê? João traz... gente, estou me confundindo nos nomes. Barnabé traz João para perto dos apóstolos em Jerusalém. Tá? Antes do ministério missionário de Paulo, Barnabé faz a mesma coisa com Paulo. Barnabé traz Paulo para Jerusalém, e Paulo ele começa a conversar e criar amizade, um vínculo com os apóstolos. Tá? E
Barnabé faz exatamente a mesma coisa com João. E João cria esse vínculo com Pedro, tá? Esse vínculo de realmente de intimidade, então você percebe que aqui em 1 Pedro, a história de João mudou completamente. Ele não era um cara que tinha apenas abandonado, ele não é um cara que tinha deixado sua fé de lado, mas ele é um cara que estava caminhando conforme o chamado de Deus para ele. Tá? E é bem interessante, pessoal, eu quero ler Colossenses capítulo 4, versículo 10. Colossenses 4, 10, anota aí. E Filemão, versículo 24. Filemão não tem capítulo, é só um. Filemão, versículo 24 e Colossenses 4, 10. Tá? Vou ler aqui. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Isso aqui é o próprio Paulo trazendo um relato, fazendo seus agradecimentos. Então toda a carta, Paulo no final ele agradece várias pessoas. E olha o que interessante que ele fala sobre João. Versículo 10. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. E Filemão, versículo 24. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. E essa palavra é a mesma palavra para auxiliar, que é a mesma palavra para servo. Interessante você parar para pensar que agora, nesse momento da vida de Paulo, a história de João mudou completamente. A história de João mudou completamente. Ele é um cara que ele não está mais de espectador. Ele entendeu o seu propósito. Ele estava caminhando conforme o seu propósito. Então, João Marcos, ele não era mais um desertor. Encontrei essa palavra na internet, achei bem legal, desertor. E sim uma bênção para o ministério de Paulo e para o ministério de outras pessoas, de outros líderes. E é bem interessante como Paulo classifica Lucas e João Marcos da mesma maneira. A gente conhece Lucas, né, como sendo um dos maiores amigos de Paulo, o cara que mais auxiliou Paulo. É bem interessante que Paulo não faz questão de diferenciar um do outro. Ele coloca os dois no mesmo nível. E 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Eu gosto muito desse versículo. Meu livro favorito da Bíblia. Olha o que Paulo fala sobre João Marcos. Ele define assim: útil para o ministério. Um cara que um dia era inútil, um cara que um dia não fazia nada, um cara que um dia não sabia seu propósito, um cara que um dia não sabia por que estava nessa terra. Hoje ele entende por que ele está nessa terra e por que ele presta. E o porquê que ele está aqui. Então a percepção de João Marcos e o que ele era perante Deus mudou completamente. E eu queria, e também, para finalizar a história assim, né, de João Marcos, a gente não encontra isso na Bíblia, a gente encontra isso em outros livros judaicos da igreja primitiva, que é que João Marcos é responsável pelo maior evangelismo na África, no norte da África, do primeiro século. Ele é responsável no estabelecimento da igreja na cidade de Alexandria. E esse cara é responsável pelo evangelismo no norte da África. Ele é o primeiro cara que vai para a África. Ele é o primeiro. Ele é o responsável por isso. Ele é o pioneiro nessa área do mundo. Foi ele. Ele é o responsável por levar o evangelho, cara. Olha que massa. Olha como ele foi mudado pelo Espírito Santo. Olha como ele foi transformado. Olha como o seu entendimento foi mudado. Ele não é só mais um auxiliar, ele não é só mais um cooperador, mas agora ele é um líder de uma missão. Ele entendeu o porquê que ele está aqui. Tem algo de especial acontece na minha e na sua vida quando a gente coloca nossos planos perante Deus, quando a gente deixa ser moldado por Ele, quando a gente deixa o nosso espírito se acalmar nele, nossa alma se descansar no Senhor. Algo de especial acontece. Não é mais só as suas vontades que vão ser feitas, cara. É a vontade de Deus para você vai começar a ser feita. Porque a sua vontade começa a ser alinhada com a vontade do Senhor.
E você não começa a tomar as decisões só por você, só nos seus interesses, só no que você quer, só no que é melhor para você. Não, essa vida não é sobre você, cara. Primeira coisa que eu quero falar sobre você é a definição sobre o seu propósito. O propósito de Deus para a sua vida não é pensar em só você. Anota isso para a sua vida, leva isso para o resto da sua vida. Se você está pensando em você, no que você quer, o que é melhor para você, tem uma coisa errada. Seu ego está muito grande. Seu ego está muito grande. Olha o que Provérbios 16:3 fala. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O que acontece quando eu consagro meus planos ao Senhor? Sabe o que Ele faz? Você está com um jeito de pensar, você está com um pensamento lá na frente, você está com um foco lá na frente. Sabe o que Deus vai fazendo? Ele vai, tira isso aqui, que isso aqui não é bom. Tira isso aqui, que isso aqui você não precisa. Tira isso aqui, e agora adiciona isso aqui. Faz isso aqui também. Quando você consagra os seus planos para Deus, Ele vai moldando, Ele vai tocando, vai tirando, vai colocando. Ele vai tirando o que é velho, o que não presta, o que não tem um porquê. Ele vai tirando o seu ego e Ele vai colocando o dele. Ele vai colocando o dele. Ele vai colocando outras pessoas em primeiro lugar. Ele vai colocar o servir em primeiro lugar. Ele vai colocar as outras pessoas em primeiro lugar, porque você não é o mais importante, cara. Você não é o mais importante. Jesus é em primeiro lugar. E sabe o que Jesus tem em primeiro lugar? As outras pessoas. Jesus que tem que vir em primeiro lugar, Ele não pensou nele mesmo. Como eu e você temos a audácia de pensar que a gente tem que vir em primeiro lugar. E a pergunta que eu quero fazer para você é: por que a gente fracassa tanto? Por que a gente fracassa tanto? Porque parece que a gente não acerta o alvo. Porque parece que a gente às vezes se sente desse modo, me sinto meio sem propósito, por que eu estou aqui? Por que eu faço isso? Primeira coisa, primeira resposta para isso. Por que a gente fracassa tanto? Porque não estamos vivendo os planos de Deus para nós. Essa é a resposta mais básica. E algo que eu estava orando sobre isso, e eu até adicionei isso aqui um pouquinho antes de vir para cá. A gente fracassa, sabe por quê? Às vezes a gente tenta viver, a gente tenta cumprir os propósitos de outras pessoas. A gente tenta fazer isso, cara. A gente olha para o nosso lado, a gente vê uma vida muito boa. A gente vê a vida de alguém assim, tudo certo, tudo perfeito. Você fala, eu quero essa vida aí. Eu quero essa vida aí. Daí você vai atrás disso, você corre atrás disso. Você fala, eu quero ter uma vida igual a desse cara. E você começa a fazer as coisas que ele faz. Você começa a agir da maneira que ele age. Você começa até pega até o jeito de ser, a personalidade e tal. Aí você se sente fracassado, por quê? Porque não é você. Porque não é o que Deus te desenhou para fazer. Você não está sendo o que Deus criou você para fazer. Tem muita gente que se sente fracassado porque não vive os planos de Deus, e porque também vive tentando viver os propósitos de Deus de outra pessoa. Esse sentimento de vazio, de incompleto, ele não vai sair do seu coração até você começar a caminhar conforme o propósito de Deus para a sua vida. E sabe, isso custou para João Marcos, isso custou algumas decisões erradas. No começo da mensagem, eu não quis dizer que que não tem consequências para essas decisões erradas. Tem sim, vai ter. Mas que elas sirvam de
de ensinamento, de lição, para a gente começar a caminhar de maneira certa. Apesar, eu lembro, gente, de alguns meninos aqui do nosso ministério que começaram a vir na igreja quando eu era líder de célula. E eu falo isso com muito orgulho, porque não quero me mostrar, mas no sentido de que, eu gastei tempo investindo em outras pessoas. E valeu muito a pena. Valeu muito a pena poder caminhar hoje e ver, por exemplo, o Farra aqui. O Farra não era nem... Não estou falando que o Farra era desviado, não. Ele era de outra igreja, né? Mas a gente trouxe ele para perto e a gente começou a caminhar junto. O Bernardo também. O Lucas Azaboni. O Bossock era da minha célula, gente. E o Bossock trazia a gente igual. Minha célula bufava por causa dele. E eu falo isso porque, se você está vivendo essa vida pensando só em você, tem uma coisa errada, velho. Tem uma coisa errada. E você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ser completo. Porque o propósito de Deus para a sua vida é abençoar alguém que está do seu lado. É abençoar alguém que está do seu lado. Para concluir, eu puxei um texto que eu usei na pregação que eu usei para o Interns. Quando a Gabi começou a cantar sobre a fome que a gente tem que sentir pelo Senhor, eu tinha colocado esse texto na mensagem que eu preguei alguns meses atrás. E é João capítulo 4, versículo 34. Que diz assim: Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. Do que você tem se alimentado? Do que você tem se alimentado? Sabe, eu sou o tipo do cara que se ele está em casa, ele está constantemente comendo. Estou constantemente na geladeira, pegando um iogurte, uma fruta, sei lá. Estou sempre fazendo isso. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer fruta, eu gosto de comer qualquer coisa. E sabe, eu amei esse versículo, porque ele fala muito comigo, é bem bobo, é uma coisa bem boba, mas eu amo isso da palavra de Deus, porque foi algo muito prático para mim, que eu preciso fazer isso mais, eu preciso sentir mais fome por Deus. Então, quando você olha para Jesus e você fala, como que Jesus conseguia fazer isso que ele fazia? Como que ele conseguia? É impossível a gente viver como Jesus. Sabe qual era o segredo de Jesus para ele viver da maneira que ele viveu? Ele sentia fome por Deus. Ele sentia fome, cara. Ele não tinha mais nada na cabeça dele. Da mesma maneira que eu amo ficar indo na minha geladeira para buscar um iogurte, buscar alguma comida, Jesus era assim, com o propósito de Deus para a vida dele. E eu amo uma coisa do livro de Marcos, é que Marcos escreve o livro dele, né? Ele escreve o livro dele para um público romano. E os romanos, uma coisa bem interessante, que os romanos eles se importavam muito com o que você fazia, o que você trazia para a sociedade, o que você conseguia fazer com as suas mãos. E é impressionante como no Evangelho de Marcos, Jesus tem esse lado de fazer, agir. O Evangelho de Marcos uma palavra-chave do Evangelho de Marcos é imediatamente. Por quê? No livro de Marcos, Jesus não descansava. Jesus não ficava parado.
Jesus constantemente ele estava abençoando alguém, ele estava ajudando alguém, ele estava orando por alguém, ele estava curando alguém, ele estava operando algum milagre. Constantemente Jesus estava fazendo alguma coisa. Então para de ficar ocioso. Para de ficar ocioso. O Espírito Santo tem uma coisa para você agora. Apaga um pouco as luzes, fecha o seu olho, a gente vai começar. A Gabi vai começar a cantar aquela música que ela cantou, cântico profético. Esse cântico é para você, cara. Esse cântico é para você sentir mais fome de Deus, para você sentir mais sede de Deus. Tem algo a mais que tem que ser derramado. Tem algo a mais, cara. Tem algo a mais que Deus quer derramar. Tem algo a mais que Deus quer te dar. Tem algo a mais que Deus quer te alimentar. Mas você tem que pedir. Você tem que sentir fome. Você tem que sentir sede por Ele. Peça por mais fome. Peça. Seja claro com o Espírito Santo. A minha fome vem de ti. A minha sede vem de ti. Então me dá mais fome. Então me dá mais sede de ti.